E aí galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje eu trouxe 7 indicações de livros infantis que eu tenho certeza que você vai adorar ler para os seus filhos. São livros que, além de encantarem as crianças, tanto com as ilustrações como com as histórias, eles também encantam os adultos. Às vezes o seu filho vai gostar de um livro infantil e você não vai gostar tanto de ler esse livro para ele. Você vai achar a história meio blé, né? E pode acontecer e você vai ter que ler para o seu filho, porque o seu filho vai adorar a história, tudo bem. Mas é muito legal quando você e o seu filho gostam da mesma história, sabe? Que você lê aquele livro com entusiasmo, porque você gosta daquela leitura e o seu filho gosta tanto da leitura como de ver que você está empolgado, de ver que você está fazendo uma leitura realmente porque está gostando daquilo. Então eu trouxe aqui indicações que eu tenho certeza, tenho assim 99% de certeza que esses livros vão ser muito legais, tanto para o seu filho quanto para você. Então, sem enrolação, bora lá para as indicações. Bom, minha primeira dica é este livro aqui, Um Dia Muito Mal-Humorado. Como vocês podem ver, ó, a capa dele tá bem surradinha até, porque foi um livro muito lido, porque é uma história muito legal de um dia difícil na vida desse ursinho aqui. Um belo dia ele sai de casa e acontece tudo de pior que poderia acontecer naquele dia. Então é um dia muito mal-humorado, mas no fim ele consegue lidar com esses sentimentos, ele consegue lidar com esses momentos adversos, né? E é bom até para a criança compreender que às vezes nós, adultos e os outros coleguinhas, as outras pessoas, enfim, têm dias difíceis, né? Ele mostra tanto como o urso lida com isso, como também ele traz a perspectiva de outros animais que participam da história, né? Então ele traz uma visão também de amizade, de empatia. É muito legal esse livro e tenho certeza que vai ser uma ótima leitura para o seu filho, independentemente da idade. Aí você pode começar lendo para ele ainda bebezinho, né? Claro que ele não vai entender a história, mas ele crescendo, ouvindo essa história, vai chegar um dia que ele vai pegar o livro e vai contar do começo ao fim apenas olhando as figuras. É um baita livro. Essa indicação aqui vai especialmente para os papais. Adivinha quanto eu te amo. Esse livro aqui é muito lindo, traz uma mensagem de amor na relação entre o papai coelho e o coelho filho. É uma relação assim muito linda, gente, de declaração de amor mesmo. Uma coisa é uma história muito legal para eu contar ali na hora da soneca, porque traz aquele acolhimento, traz aquele carinho, aquele momento de dizer eu te amo mesmo, de dar boa noite para o seu filho e dizer o que você sente por ele. Então é um livro muito lindo, muito sentimental da história desses dois coelhos aqui, o coelho pai e o coelho filho. E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com esse livro, viu? Eu lia pro Bento assim, eu ficava me segurando para para não chorar. E ele gostava muito dessa história. É um outro livro também que foi bastante usado, você percebe pela capa que a gente leu a beça. E eu tenho certeza que para os pais é uma ótima dica aqui para as mamães que querem dar um livro de presente aí pro filho ler junto com o papai. Esse aqui, Adivinha Quanto Eu Te Amo, traz muito dessa relação paterna, viu? Dá até para aproveitar agora esse período de Black Friday para comprar esses livros na promoção. Muitos estão com desconto e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos livros que eu achei com desconto bacana para que você possa comprar. E se você comprar através do meu link, você também vai estar me ajudando, beleza? Eu trouxe também aqui um clássico, O Pequeno Príncipe. Esse livro aqui, ó, você percebe que já é um livro com mais texto, né? É um livro que tem figuras, que vai ter imagens aqui, mas ele é bem mais composto por textos. Então, por exemplo, não é um livro que você vai ler em uma sentada para o seu filho. O interessante desse livro aqui é que O Pequeno Príncipe é um grande clássico mundial e eu não tinha lido esse livro antes de ser pai. Então a paternidade me trouxe essa possibilidade de ler um clássico que foi O Pequeno Príncipe. E eu adorei a história, cara. O Pequeno Príncipe, assim, não é à toa que tem um sucesso mundial que tem, porque é um livro muito legal, muito interessante, que tem frases, assim, incríveis, que tem uma mensagem muito bacana e ele é muito imaginativo, né? É uma aventura.
Ele traz assim uma criatividade muito grande para o nosso olhar para o mundo, para as coisas, para a perspectiva, para a forma com que nós adultos vemos a vida e as coisas ao nosso redor. Então vale a pena demais você ler ele inteiro sozinho e depois introduzir, dependendo do tamanho do seu filho, né? O meu filho vai fazer 5 anos, então geralmente eu leio meio que um resumo para ele. Eu pego alguns pontos principais, algumas frases principais e vou contando a história para ele, mostrando as figuras que ele gosta bastante dessas ilustrações aqui. Agora eu venho com duas indicações de uma vez. A Raposa Vai de Carro e Muito Cansado e Bem Acordado. São dois livros de uma mesma autora e que tem ilustrações também bem parecidas, né? E esses livros, eles são interessantes para crianças menores. E o Bento também teve uma fase que ele gostava bastante dessas duas histórias, principalmente essa aqui, Muito Cansado e Bem Acordado, que é bem legal também para a hora da soneca, para introduzir o sono ali na criança, a rotina, né, de soneca, tudo que tem que ser feito antes de deitar. Ele traz uma historinha bem legal e bem engraçada. Então, o Bento dava gargalhada com alguns momentos desse livro aqui. E eu indico demais para você que quer ter esse momento mais descontraído com seu filho. Esse aqui, A Raposa Vai de Carro, é muito bacana porque ele tem repetições, né? É como se fosse um poema, ele traz muitas repetições e depois que você lê alguns dias, algumas vezes para o seu filho, ele vai praticamente decorar a história, ele vai gostar. É uma história que ele consegue, com o tempo, contá-la sozinho. Então, ele já sabia o que vinha na próxima página, ele decorou muito facilmente. São livros pequenos, tá? Livros curtos. São mais... Tá no final, ó. Então tem pouco texto, muita ilustração e é bem engraçado, é bem legal. Essa história aqui vocês vão gostar demais e essa aqui vocês vão rir a beça. E claro que não podiam faltar dicas de livros infantis nacionais. O Brasil é uma potência na literatura infantil e eu trouxe aqui duas indicações que eu tenho certeza que vocês vão amar ler para os seus filhos. A primeira é do Emicida, E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Esse livro é muito legal para falar sobre diferenças, para falar sobre amizades, para falar sobre possibilidades. Um livro muito legal do Emicida, que é um cantor, rapper brasileiro, e também tem livros infantis, tem o Amoras também, que é outro livro muito legal dele. Então, assim, o Emicida é um baita escritor infantil. O livro é em formato de poema também, em formato de rima. Você vai gostar, vai ter um prazer em ler para o seu filho, porque a história é muito legal. Então, Emicida, E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. A outra indicação de livro nacional é da pedagoga Maya Aigman. A Maya, ela é muito conhecida nas redes sociais, né, no Instagram, pelos seus livros que falam de educação positiva. No caso, livros dedicados aos adultos, né? Tem o grande sucesso dela, o best-seller, que é A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Foi um dos livros, assim, primordiais na minha educação de parentalidade, na minha paternidade, que eu levo muito como base a educação positiva. E a Maia escreveu, até que recentemente, esse livro aqui infantil, Por que Não Posso Ser Criança? É um livro que você vai lendo assim e você vai sentindo, sabe? Você vai sentindo junto com a criança. Você vai percebendo que a criança, ela se identifica com muitas coisas que são apontadas aqui nesse livro. No caso, ele traz muito uma questão de pertencimento e uma questão de respeito. Muito legal, gente. É muito legal mesmo trazer esse sentimento para os nossos filhos, até que a gente fala muito de consentimento. E esse livro aqui, ele traz de uma maneira muito sutil essa noção, né, de perceber que violência é algo inaceitável, de que a criança tem o direito de ser criança e de que ela não pode, de forma alguma, sofrer agressões, ela não pode achar normal que gritem com ela não pode achar normal que queiram que ela se comporte como um adulto. Muito recentemente viralizou a questão da adultização, né, com o vídeo do Felca, e a Maia meio que fala disso aqui nesse livro, sabe? Que criança tem que ser criança, que criança brinca, que criança às vezes deixa alguma coisa cair, criança faz sujeira, criança faz barulho.
Então, ele traz muito essa noção para a criança, para que ela entenda esse lugar dela, de que ela tem que ser criança, de que ela pode ser criança e de que os adultos não têm o direito de exigir que elas sejam de outra forma além do que crianças, não é verdade? Então é muito legal esse livro da Maia, eu indico demais para as crianças e para os pais. Bom, é isso, galera. São 7 indicações, acho que dá para começar bem, né, a leitura aí na sua casa, com seus filhos. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas indicações, deixa o seu like aqui, ajuda a gente curtindo, compartilhando com outras pessoas. Manda para o seu marido, manda para sua esposa, manda para os amigos, manda para as vovós aí que querem presentear os filhos com os livros nesse fim de ano, no Natal. É sempre uma ótima pedida, né? Livros são sempre bem-vindos, a literatura... Eu sempre falo que a literatura transformou a minha vida, né, cara? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas eu amo a leitura e eu acredito muito no poder que os livros, que as palavras têm de transformar uma vida, de transformar o mundo. Ah, e se você também tem indicações de livros, deixa aqui nos comentários, conta pra gente a sua indicação de leitura, uma leitura que vai ser legal tanto para a criança quanto para os pais. É sempre bom esse momento de troca e que esse momento seja prazeroso para ambos, né? Para que seja um momento leve, descontraído, que possa gerar também reflexão e, claro, aproximar cada vez mais os pais dos filhos. Quem quiser uma parte 2 com mais indicações de livros, comenta também pedindo a parte 2, porque aqui, ó, no quarto do Bento tem uma pilha de livros e eu vou trazer outras indicações para vocês, quem sabe separando por faixa etária, quem sabe trazendo só livros infantis nacionais, livros internacionais, livros clássicos, né, os grandes clássicos mundiais aí, que a gente era criança e gostava, e hoje os nossos filhos gostam também dessas histórias. Enfim, comenta, compartilha, curte, ajuda a gente.